Ok, meus queridos irmãos, hoje estou falando sobre a importância do elemento supracultural na missão transcultural. E muitas pessoas não fazem muita ideia do que seja a questão da supraculturalidade. O que vem à sua mente quando nós falamos de supraculturalidade? Né? Na medida em que a gente vai lendo os textos sobre essa dimensão supracultural da missão, eu fui percebendo que mesmo os autores, eles têm algumas divergências de opinião sobre o entendimento, sobre o significado real de supraculturalidade. Por exemplo, na frase bem articulada de Ronaldo Lidório, nós lemos o seguinte: o evangelho é supracultural, pois define a cultura, não o contrário. Ele é cultural por ter sido revelada à humanidade em seu próprio contexto histórico. Ele é intercultural por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. Ele é multicultural ao ser destinado a todos os povos e línguas. Ele é transcultural quando transmitido de uma cultura a outra. E ele é contracultural, pois sempre confronta o homem em sua própria cultura. Né? Sem dúvida, essa frase de Ronaldo Lidório é fantástica, né? Pensando na questão da superculturalidade, porém a ideia não fica muito clara. Qual é o significado de supra? O que é supra? Supra é um prefixo de origem latina que dá a ideia de superior. É um termo de formação das palavras que vem antes do radical. Toda palavra composta pelo sufixo supra remete à concepção de que se encontra acima, superior. Eis alguns exemplos de como o prefixo supra pode ser entendido. Supracitado, significa citado anteriormente ou dito acima. Supramundano, que é superior ao mundo. Supranatural, superior ao natural. Supracultural, que está acima da cultura. Ou podemos afirmar o que está por detrás da cultura. Nesse sentido, seria melhor para usar o termo, talvez fosse o termo metacultural. Parece que o termo meta aponta para o metafísico, para o metanatural, que dá alguma ideia mais ligada à espiritualidade e à sobrenaturalidade. Mais uma vez, citando Ronaldo Lidório, ele diz que o Evangelho de Deus é supracultural e transtemporal, suficiente para comunicar a verdade de Deus a todo homem, em todas as culturas, em todos os tempos, em todas as organizações sociais, seja uma aldeia remota ou uma mega cidade. O Evangelho não é apenas a verdade, mas também o poder de Deus. A mensagem bíblica é profundamente confrontadora e transformadora, atingindo e transformando o homem em todos os níveis da sua existência, inclusive o cultural. Com todo o respeito que eu tenho, e não é para menos, ao Ronaldo Lidório, eu acho que a ideia da supraculturalidade, como ele apresenta, não parece deixar claro que a supraculturalidade esteja relacionada a um mundo espiritual. Ou talvez ele não quisesse realmente dizer isso, mas apontar numa outra direção. Porém, eu queria usar o termo supracultural aqui, pensando exatamente nesse elemento exterior, espiritual, que se encontra presente em todas as culturas, que está na cosmovisão cultural, não apenas como uma forma de pensamento, mas está como uma força de ação, né? Alguma coisa que age por detrás, espiritualmente falando. Hoje eu recebi aqui uma comunicação na internet de que o ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele está bloqueando a possibilidade de qualquer missionário entrar nas aldeias. Ora, se você estuda um pouquinho da vida de Barroso, você vai saber que Barroso foi um dos mais assíduos frequentadores do João de Deus aqui em Abadiânia. Ele é um cara que ele está muito envolvido com essa questão da espiritualidade. Ele é um homem praticante da questão da invocação de entidades e espíritos. Ora, um homem como esse, ele vai se opor frontalmente, vai usar o poder que ele tem frontalmente para que a igreja de Cristo não penetre nos locais e não evangelize as tribos que tem aqui no nosso país. É uma coisa estranha, pesada, mas é supracultural, né? Então, eu quando penso em supraculturalidade, eu estou querendo exatamente apontar nessa direção, né?
Normalmente, ao comunicarmos o Evangelho, nós temos que levar em conta 3 culturas implícitas, né? Por isso que às vezes é desafiador pregar a palavra de Deus. Primeiro, nós temos a cultura da palavra de Deus. Quando você pega a Bíblia Sagrada, você tem que entender que nesse livro aqui você possui a verdade de Deus aqui, mas que foi revelada num tempo, num momento da história, numa cultura específica. Então, nós ao lermos a palavra de Deus, nós temos que pegar a palavra de Deus e trazermos a palavra de Deus para nós. É o que John Stott fala de que a gente tem que construir pontes. Então, essa é a primeira cultura que a gente conta, a cultura da Bíblia. A segunda cultura é a cultura do pregador. Nós temos backgrounds, nós temos experiências diversas, nós viemos, os pregadores surgem de diversas culturas, com ambientações, com pensamento divergente, né? Então, como é que a palavra de Deus pode ser influenciada pela ótica cultural que eu tenho, né? Como é que eu posso projetar essa minha imagem da Bíblia? Por mais que a gente tente ser isento, né? Até que ponto a gente consegue realmente essa isenção, né? Sem a força da cultura. A terceira coisa que a gente tem que considerar é a cultura do receptor, aquele que está ouvindo a palavra. Como é que ele entende a pregação? Para que a mensagem se torne clara e tenha relevância e sentido, ele precisa entendê-la na sua essência. Mas olha os filtros que nós temos aí. Bruce Nichols faz questão de frisar que nós temos 4 culturas. E isso é importante, que é um ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Essa quarta cultura é a cultura da supraculturalidade, da metaculturalidade, se assim pudéssemos empregar. O fato de 4 culturas estarem geralmente envolvidas na comunicação do Evangelho, disse Bruce Nichols, complica-se ainda mais, uma vez que nos dias de hoje, muitas pessoas são produtos de várias culturas, tradicional, moderna, religiosa e secular. Somente nessas 2 últimas décadas é que os evangélicos têm levado a sério essa situação a sério. Então, gostaria de considerar a comunicação do Evangelho pensando, refletindo sobre uma quarta cultura que transcende a cultura bíblica, a cultura do missionário, a cultura do ouvinte, né? Essa cultura é uma cultura espiritual que se movimenta nos bastidores, no anúncio do Evangelho, e alguns preferem esse termo até com o termo batalha espiritual. Nichols fala sobre 2 barreiras culturais à comunicação eficaz do Evangelho. A primeira, diz ele, às vezes as pessoas resistem ao Evangelho não por pensar que ele é falso, mas por perceber que é uma ameaça à sua cultura, especialmente a base da sua sociedade e a sua solidariedade nacional e tribal. Os judeus do primeiro século certamente viu o Evangelho como uma ameaça ao judaísmo. A segunda barreira à comunicação do Evangelho, diz Nichols, é que ele é frequentemente apresentado às pessoas por meio de formas culturais estrangeiras. Os missionários trazem consigo modos estrangeiros de pensar, de comportar-se, ou atitudes que transmitem superioridade racial, paternalismo ou preocupação com coisas materiais, e a comunicação eficaz dessa forma será obstruída. A imagem do cristianismo é hoje um dos maiores obstáculos à evangelização eficaz na África e na Ásia. O islamismo da África tem procurado fomentar essa ideia do cristianismo como pessoas que querem dominar o país, dominar a cultura, dominar a realidade. Isso é muito presente, por exemplo, no Afeganistão, quando o cristianismo ele é associado a uma invasão estrangeira, né? Entretanto, há um outro fator que eu queria mencionar, que é o fator dessa supraculturalidade e a metaculturalidade, que é a influência de agentes espirituais e demoníacos. A religião influencia profundamente as culturas, desde os intelectuais secularizados, homens e mulheres, da sociedade ocidental até as sociedades primitivas, como as culturas animistas. Quando os pressupostos da religião são antagônicos às verdades bíblicas, tornam-se forte barreira da compreensão do Evangelho. Basta observar as grandes religiões ético-filosóficas, como o hinduísmo, o budismo, o confucionismo e o islamismo. A presença da religião em algumas dessas culturas é tão arraigada que mesmo o marxismo na Rússia e na China não conseguiram eliminar esse senso do sagrado, apesar da forte campanha materialista e secular, né? Há no coração do homem o senso da eternidade, como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 8. Mas há sinais nesses países materialistas e comunistas de uma forte espiritualidade brotando, né? Veja, por exemplo,
os jovens chineses e os russos. O misticismo e a fenomenologia das religiões tem levado a nova geração a uma obsessão por astrologia, quiromancia, superstição acerca dos mundos dos espíritos, mas tudo isso é a forma de espiritualidade, ainda que seja uma espiritualidade desvirtuada, né? Com a qual nós discordamos. A cosmovisão cristã afirma que os seres humanos são seres espirituais e morais. Por isso, nenhuma cultura imposta é capaz de reprimir esses fatores indefinidamente. E aí nós temos a importância do supracultural. Os missionários precisam considerar a importância das forças sobrenaturais e a realidade de sua interação com os fatores humanos, como a presença de Deus, de agentes espirituais, mesclam e moldam uma cultura social, por mais primitiva e distante que ela seja. Mais uma vez, citando Nichols, ele afirma que ao invés de usarmos o termo supracultural, referindo a fenômenos culturais relacionados à crença e comportamentos, nós precisamos, na verdade, encontrar um termo, uma terminologia que possa estar relacionada a essa questão da espiritualidade nas culturas, né? Então, estamos nos referindo diretamente à força das trevas, à oposição maligna. A Bíblia afirma que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, né? A fim de que não lhes resplandeça a luz desse século. E chama Satanás como Deus desse mundo, 2 Coríntios 4:4. A Bíblia também afirma que o mundo jaz do maligno, 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Essa é uma referência clara à influência que as forças espirituais possuem sobre a humanidade. Infelizmente, muitos dos que saem para os campos missionários são completamente despreparados para esse enfrentamento. A Dr. Gilbert Pickering afirma que ele despendeu 10 anos infrutíferos na obra missionária por não ter qualquer noção mais profunda dessas realidades espirituais quando chegou no Brasil aqui para ser um obreiro. E esta é a realidade, é a condição de muitos missionários e de muitos pastores também. É importante conhecer as sutilezas das seitas falsas, do animismo, do obscurantismo religioso, do paganismo, das superstições que escravizam culturas inteiras, que controlam essas culturas com medo, com engano. São duras realidades do âmbito espiritual. Então, qualquer obra missionária, qualquer missionário bíblico, cristão, que seja realmente fundamentado nas escrituras sagradas, ele precisa ter essa compreensão da supraculturalidade. A Bíblia Sagrada trata profundamente dessas realidades, não deixando dúvida alguma para qualquer estudante sério da Bíblia. Todavia, não é esta mesma visão que muitas vezes nós percebemos em antropólogos e sociólogos seculares, porque eles ignoram completamente a ideia da sacralidade. Eles consideram que tais argumentos entram na categoria do mágico, do místico, né? E não são temas que podem ser averiguados pela ciência, embora possam fenomenologicamente serem analisados. E estudiosos seculares e missionários liberais podem equivocadamente supor que o mundo é um sistema fechado e que todos os fatores da formação cultural, inclusive o religioso, estão contidos nesse sistema. A supranaturalidade é negada pelos estudiosos da religião, se eles são secularizados, ou é explicada de forma contrária à visão que a Bíblia tem. Todas as culturas, porém, são profundamente influenciadas por essa notória ação das trevas. Basta ler atentamente o Antigo Testamento, basta abrir o livro, os Evangelhos, basta abrir o livro de Atos dos Apóstolos, que narra as primeiras viagens missionárias, para você ver o nível da batalha espiritual que está ali, tanto no enfrentamento, logo de cara ali, quando a igreja sai de Jerusalém, e de cara ela tem que se deparar ali com Simão Bar Jesus, que era um homem que tinha uma forte influência espiritual sobre Samaria, e as pessoas o chamavam de um grande poder, em que ele é desmascarado ali, e aí ele é confrontado agora com o Evangelho, com a verdade do Evangelho, né? Então, se você está pensando em missões transculturais, você precisa se preparar para lidar com essa questão da superculturalidade, com a oposição maligna. O Evangelho, por sua natureza espiritual, sempre gera ruidosas reações
de forças malignas quando ele chega a uma determinada cidade. Quando ele chegou em Icônio, em Atos capítulo 14, diz: mas os judeus que tinham se recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. A expressão em Atos 14, tinham se recusado a crer. Os judeus que tinham se recusado a crer. Literalmente significa mais do que não crer. Não é uma questão de não crer, é se recusar a crer. Eles literalmente não se deixavam persuadir e sequer deram chance ao evangelho, ou consideraram a mensagem do evangelho. Trata-se da atitude de alguém que não quer ouvir o argumento do outro, por mais razoável e coerente que seja. Quando isso ocorre, surge um fechamento em relação à palavra, um bloqueio em relação à palavra. Os habitantes de Icônio não apenas se recusaram a ouvir, como ainda envenenaram a mente das pessoas contra os discípulos de Cristo. Era um contra-ataque do inimigo à chegada do evangelho. A oposição espiritual pode vir em forma de rejeição, mas pode também vir em forma de ameaça. Quando a obra missionária é feita de forma romântica ou ingênua, o obreiro facilmente se desencanta e desencoraja. As frustrações e a oposição são reais e doloridas. E não é sem razão que João Marcos deixou a obra missionária no meio da jornada e retornou para casa, conforme o relato de Atos 13, versículo 13. Muitos se atiram na obra missionária pensando que é uma viagem de turismo. Se você se sente chamado para um determinado campo, pode ser o campo mais intelectualizado possível, ou pode ser o campo mais primitivo. Você prepare-se para grandes lutas espirituais. A primeira forma de oposição que os apóstolos tiveram em Icônio foi a incitação do povo contra os apóstolos, criando uma rejeição da cidade contra Barnabé e Paulo. As pessoas os maldiziam, eles sofriam acusações, mas eles continuaram firmes, fazendo o que foram chamados a fazer. O texto não nos diz ali quanto tempo eles ficaram, mas podemos pensar que foram meses. E apesar de toda a resistência, continuaram anunciando a mensagem da salvação. E não é fácil estar num campo sob ameaça constante do diabo e muitas vezes o risco de vida com as ameaças. O texto relata que, apesar de terem sido usados poderosamente para curar um coxo de nascença, isso não impressionou os moradores do lugar, que não hesitaram em apedrejar Paulo até o ponto de que eles julgavam que Paulo estava morto. Quando Paulo chega a Filipos, diariamente vinha atrás dele uma jovem vidente que chamava: esses são os servos do Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação. Ora, eu fico intrigado com aquela questão ali, porque aparentemente, meus queridos irmãos, o que acontece no texto é que o diabo está fazendo propaganda do evangelho. E é exatamente isso mesmo, porque aquela menina era endemoniada. E talvez Paulo e seus colegas até achassem bom, porque aquela menina tinha um respeito espiritual na cidade e agora, de repente, isso pode abrir a porta para que as outras pessoas parem e considerem que eles estão pregando. No entanto, não era assim. A Bíblia diz que Paulo foi ficando irritado com aquela coisa. Aquele negócio foi gerando uma reação interna em Paulo, né? E aquela menina estava possessa de um espírito de adivinhação e Paulo então repreende aquela menina que estava dominada por uma força espiritual, apesar de aparentemente estar do lado de Paulo, né? Então todas essas forças descritas no livro de Atos, elas também estão presentes em outras cidades, estão associadas à cultura local, mas transcendem a cultura local. Não são ações meramente humanas. Elas apontam para elementos espirituais que governam e dominam os habitantes locais. Muitas vezes, essas ações são confundidas com expressões folclóricas, com mitos e tabus, determinadas simbologias que parecem pitorescas e até cômicas, mas muitas vezes, meus queridos irmãos, elas estão ligadas a rituais pesados, né? Rituais primitivos, de candomblé, de rituais de voodoo, do animismo e assim por diante, né? Então, todas essas coisas estão ali presentes. Essas fontes são o que nós consideramos supraculturais e que nós precisamos considerar quando pregamos o Evangelho, quando estamos pensando em missão transcultural. Elas transcendem a esfera do culturalmente observável, mas esses fenômenos são inegavelmente demoníacos, quando nós os interpretamos à luz das narrativas
e ensinamento das Sagradas Escrituras. Não é sem razão que Jesus chama Satanás por 3 vezes de o príncipe deste mundo. Ele chama isso em João 12:31, João 14:30, João 16:11. Trata-se de um poder que governa estruturas sociais e políticas de uma determinada etnia ou nação, e Jesus certamente sabia muito bem com o que ele estava lidando. E assim a igreja primitiva também condicionava e subordinava as atitudes missionárias sob o crivo da sobrenaturalidade. Os apóstolos levavam a sério a realidade supracultural. A cosmovisão bíblica é permeada de forças espirituais, de potestades do mal, de principados das trevas. Eu me lembro uma vez que eu preguei e um presbítero liberal de uma igreja me procurou, e eu soube que ele era liberal porque ouvi histórias depois sobre isso, né? E ele me procurou e disse: pastor, o senhor não acha que quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele era muito espiritual, não? Eu lembro da resposta que eu dei para ele. Falei: você queria que ele fosse o quê? Então, meus queridos, o apóstolo Paulo fala do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Príncipe da potestade do ar, esse negócio está aí, é um poder do ar, está aí presente em todo lugar. E ele também atua nos filhos da desobediência. Paulo menciona os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo não tinha uma visão romântica acerca dessas forças espirituais. E em todas essas passagens, a referência aos poderes cósmicos, demoníacos, é inconfundível. A supranaturalidade se torna manifesta e explícita na análise que ele faz das culturas e sociedades a que ele prega. Trata-se, portanto, de um mundo cujo sistema não é fechado, como querem os sociólogos, antropólogos, filósofos, mas nesse mundo, aberto às divindades e aos poderes espirituais, operam forças das trevas, movendo-se e articulando-se entre as forças históricas, como o Apocalipse 13 fala. Quando ele fala da besta, ele fala que a besta só tinha um poder, só tinha um pensamento, que era energizar os 10 reis que estavam investidos de autoridade, que por sua vez também davam honra à besta. Então, são poderes espirituais interagindo, né? Então, na visão bíblica, o sobrenatural não se distancia do natural e vice-versa. A história dos homens, em última análise, na Bíblia, é uma história da força espiritual sobre a história humana. A história da intervenção de Deus na Terra e a oposição dos poderes aparentemente neutros a tudo aquilo que é verdadeiramente divino. A cosmovisão do Velho e do Novo Testamento está permeada de toda a compreensão da intervenção do sobrenatural nesse mundo aparentemente secular. O mundo espiritual e o mundo físico não são distanciados uns dos outros, não são compartimentalizados, divididos, mas são complementares. Então, o que você experimenta não são coisas puramente naturais, mas estão recheadas em última instância, de uma espiritualidade. Por mais humano que os eventos históricos possam parecer, em última instância, a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Os dramas cósmicos e terrenos se tocam constantemente. Não existe interlúdio ou espaço entre eles, mas eles se encontram em movimentos sincrônicos. Existe ingerência entre os dois mundos, né? Está se mesclando, confundindo-se. Aqui, confundindo, eu quero até fazer um tracinho aí, é uma confusão, uma fusão de um com o outro, né? E isso nós vemos claramente na história de Israel, de forma mais radical ainda, na vinda de Jesus, né? Então, o grande desafio que nós temos na pregação do Evangelho e na missão transcultural é distinguir o falso do verdadeiro. As forças espirituais possuem apelos fortíssimos. Há um documentário agora no Netflix, muito interessante, sobre João de Deus. Meu querido, é um documentário fortíssimo, acho que todas as pessoas maduras na fé deveriam assistir, né? E esse cara fez grandes sinais aqui em Ambadiânia, pertinho de nós em Anápolis, onde eu moro. Entretanto, esse homem acabou sua vida de forma trágica, porque ele era dominado por entidades espirituais, por forças malignas, por misticismo horrível, dominado por forças espirituais. Então, não se iluda. Nenhuma missiologia cristã
pode ignorar a oposição do diabo à mensagem do Evangelho. Onde uma igreja bíblica e evangélica estiver sendo plantada, nós precisamos entender que uma capela do diabo está sendo erguida também para confundir as pessoas. A realidade, como diz Nichols, do conflito entre o supracultural e o cultural é de extrema importância para qualquer compreensão adequada das questões de comunicação transcultural. A cultura nunca é neutra. Cada cultura reflete esse conflito. A religião nunca é meramente uma questão humana, mas sim um encontro entre o reino de Deus e o reino de Satanás dentro do âmbito supracultural, né? A cosmovisão da cultura pode e deve ser modificada pelos valores do Evangelho, sem destruir os valores culturais, mas indubitavelmente o Evangelho será sempre confrontativo quando as questões da espiritualidade se interpenetrarem e forem contrárias às verdades de Deus. Quando o Criador deu o mandato cultural aos nossos pais para que cuidassem e guardassem do jardim, ele colocou em cada alma a capacidade de julgar, estabelecer normas, criar lei, criar justiça, estabelecer justiça na terra. As bases da cultura foram claramente dadas por Deus. Entretanto, a cultura é o campo onde intervêm forças divinas e forças satânicas continuamente. Ela é objeto da ação supracultural divina e da supracultural demoníaca. O missionário se interpõe exatamente nesse campo, onde a superstição e o misticismo precisam ser desmascarados e as verdades de Deus precisam libertar as pessoas das trevas. Por isso, todo cristão precisa estar investido na armadura de Deus. A cosmovisão bíblica é permeada, portanto, por esse elemento supracultural, e nós precisamos entender isso. Onde não houver qualquer interação genuína entre o supracultural e a cultura nacional na comunidade cristã, pode-se duvidar seriamente se o reino de Deus está em qualquer sentido no seu meio, como nos adverte Nichols, né? O Pacto de Lausanne afirma: porque o homem é criatura de Deus, parte da sua cultura rica em beleza e bondade. Porque ele caiu, a totalidade dela está manchada com o pecado e parte dela é demoníaca. O Evangelho não pressupõe a superioridade de qualquer cultura sobre a outra, mas sim avalia todas as culturas de acordo com seus próprios critérios de verdade e justiça e insiste nos absolutos morais de cada cultura. As implicações pessoais e sociais da queda afetam radicalmente todas as pessoas e todas as culturas. Assim afirma o Pacto de Lausanne. Por causa disso, o anúncio do querigma, sem a presença do Espírito Santo, dando iluminação, denunciando o pecado, desmascarando as mentiras que são colocadas em forma de ritos, como se fossem meras expressões culturais, sem a ação do Espírito, a pregação da palavra de Deus, ela se torna inócua. Kane afirma: a batalha espiritual é especialmente verdade em relação aos missionários pioneiros em regiões dominadas pelas trevas, nos cantos mais distantes da terra. Eles são particularmente vulneráveis como pioneiros, porque nenhuma base de operação tinha sido estabelecida. Os ataques podem ser físicos, mentais ou espirituais em seu caráter. Pode envolver diariamente o missionário ou os primeiros convertidos. Em qualquer caso, o ataque pode ser devastador nos estágios iniciais da ação missionária. Lidório, ao comentar o texto de Efésios 6,12, ele fala dos dominadores deste mundo tenebroso e afirma que os dominadores, como as cosmocratoras, literalmente significam estrategistas do mal. Para Lidório, tratava-se de um grupo de homens treinados em guerra que se reuniam com o objetivo de traçar planos de sabotagem contra o exército inimigo. Esse é o termo usado por Paulo. São seres malignos que traçam planos de sabotagem contra a obra missionária, contra a igreja e contra o reino de Deus. Funcionalmente, diz Lidório, cosmocratórias designam um grupo maligno organizado contra a expansão do evangelho e não um desatinado grupo de demônios voando aleatoriamente por todos os lados com atitudes impensadas. O ide, quando Jesus diz, ide, eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos, em Lucas 10:3 ele diz isso, é uma afirmação muito desafiadora. Eu sempre me sinto desconfortável com essa afirmação de Jesus. Ide, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
eu me sentiria muito mais confortável se Jesus tivesse dito o contrário. Ide, eu vos envio como lobos para o meio de ovelhas. Uma ovelha no meio de lobo, meus queridos irmãos, é uma situação muito desconfortável. É uma batalha muito desigual. A grande bênção que nós temos, e é a bênção de termos o pastor que nós temos. Porque, do contrário, nenhuma possibilidade haveria de vitória. E é curioso que o Lucas 10:3 não diga eu vos envio como ovelhas, ele diz como cordeiros. O cordeiro não é a ovelha madura, que já é impotente por sua natureza. Mas o cordeiro é o filhote da ovelha. É aquele que é ainda novo e ainda por sua natureza mais desconfortável. Então, a não ser que o pastor esteja conosco, a não ser que Jesus, com o seu poder, esteja conosco, nós não temos nenhuma chance. Mas com o pastor que temos, não há perigo nem ameaça. O pastor nos protege. Jesus queria demonstrar, com essa afirmação, que nós temos uma completa impossibilidade de vitória por nós mesmos. Nós não podemos obter vitória contra principados e potestades se o fizermos baseado nos recursos que temos. A Igreja de Cristo segue vitoriosa. A obra missionária tem avançado. Milhões têm sido tirados das superstições, das garras do diabo, por causa do poder da palavra de Deus, pela operação do Espírito Santo e pela presença do pastor entre nós. É assim que a igreja segue vitoriosa. Que Deus abençoe você. Eu espero que esse texto tenha abençoado a sua vida. Se quiser compartilhar, está aí no YouTube. Você pode enviar para quem você quiser também, tá? Que Jesus esteja com vocês. Fique na paz.